exorte, nos direcione, nos corrija, em nome de Jesus. Amém. Eu leio Lucas capítulo 16, verso 1, que diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas suas moradas eternas. Eu começo a ministração desta manhã citando uma frase de um amigo meu, um amigo cristão meu, que ele brinca, ele fala assim: pastor Tony, se Deus passar o pente fino na humanidade, a Nova Jerusalém estará vazia. Vou repetir: se Deus passar um pente fino na humanidade, a Nova Jerusalém estará vazia. E essa parábola, que é conhecida como a parábola do administrador infiel, ela também pode ser interpretada como a parábola da graça. A parábola de Deus nos dá conta em contextos locais, sejam eles os mais diversos, de que um dia haverá o dia da prestação de contas. E cada ser que sabe de si, que se percebe como alguém que existe no universo, esse alguém sabe que um dia será julgado e passará por exame que se faz de maneira minuciosa, nos mínimos detalhes. E esse juízo de Deus vai ser o dia mais fantástico de todos, porque o juízo de Deus não vai acontecer conforme as nossas concepções matemáticas de juízo. A justiça divina, quando aplicada à vida humana, leva em consideração todas as coisas que a compuseram, todas as oportunidades, todas as advertências, todo o conhecimento, todas as possibilidades, todas as portas abertas, todas as portas fechadas, todas as compreensões, os nossos pais, como crescemos, onde crescemos, como fomos tratados, bem ou mal, os elementos históricos e também psicológicos. E uma coisa é certa: esse dia vem e um dia ele chegará, e esse dia será o dia da prestação de contas. Eu queria contar uma história para iniciar a ministração de hoje, de dois pastores. Esses dois pastores, eles conversavam entre si, e um dizia assim: pastor, meu amigo, eu estou muito bem com Deus, porque no quesito 10 mandamentos, eu só estou em falha em 2. Ou seja, os outros, os 8 mandamentos, está tudo ok. E eu acredito que até o dia do juízo final, até o dia da prestação de contas, eu estarei zerado para poder entrar na Nova Jerusalém. E você? Ele virou para o outro pastor, e o outro pastor disse assim: olha, eu estou horrível, eu perdi nos 10. E o outro pastor ficou assustado com a resposta dele. E o que deu a resposta que está zerado, ele continuou: sabe o que é, meu amigo pastor? Porque nos 10 mandamentos, o primeiro diz: não terá outros deuses além de mim. Teologicamente eu não tenho outro Deus, mas de vez em quando certas coisas e certas horas se tornaram mais importantes do que Deus para mim. Uma festa de aniversário, um momento de descanso, um encontro entre amigos. O segundo mandamento diz: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles e nem lhe prestará culto. Fazer imagem, meu amigo pastor, de escultura,
Eu não faço. Mas em certos momentos algumas pessoas se tornaram nítidas em minha mente e eu acabo transformando-as em siglas no Instagram. Tudo que ela faz eu faço, a sua forma de vestir, o penteado, até o jeito de falar, às vezes eu imito. Terceiro mandamento, meu amigo pastor, diz: não tomarás em vão o nome do Senhor. Eu não blasfemo, mas de vez em quando o nome de Deus entra em minhas confissões, e o nome dele não tem nada a ver com aquilo que eu acabo usando o seu nome para justificar as minhas vontades. O quarto mandamento diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Guardar o dia dele, para falar a verdade, eu nem sei o que é isso. O que é guardar o dia do Senhor para santificá-lo? Eu, quando estou em férias, eu entro numa igreja. O quinto mandamento diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe. Estou sempre visitando meus pais, mas eu ainda carrego traumas psicológicos da infância, como as figuras parentais. Às vezes eu olho para o nosso pastor superintendente, a maneira como ele fala, as broncas que ele nos dá, isso me lembra as broncas que eu levava do meu pai na infância. Eu sinto uma raiva tremenda dele. Muitas vezes eu desgosto da minha mulher porque ela lembra da minha mãe. No sexto mandamento diz: não matarás. Matar eu nunca matei ninguém, mas quantos matadores já habitaram dentro de mim? Quantas vezes eu mesmo quis matar a minha alma, ou quantas vezes eu matei sonhos de pessoas ao falar somente para frustrá-las? O sétimo mandamento diz: não adulterarás. Eu nunca fui para a cama com outra mulher, desde que eu me casei. Mas assim como Jesus disse, que somente o fato de olhar para o lado e ver uma mulher vestida de uma forma sensual, e esse desejo carnal, mesmo que seja no meu pensamento, eu já cometi adultério. O oitavo mandamento diz: não furtarás. Eu nunca tomei nada de ninguém, mas quantas vezes eu burlei a Receita Federal sonegando imposto de renda, ou aquele aparelhinho que eu tenho lá em casa que me dá acesso a todos os canais abertos e fechados sem ter que pagar por aquilo, e aquele jeitinho brasileiro de ser, a famosa lei de Gerson, que pratiquei e ainda pratico em determinadas situações. O nono mandamento diz: não darás falso testemunho contra o seu próximo. Eu nunca fui ao tribunal dar falso testemunho, mas quanta fofoca eu participei, quantas vezes eu ouvi dizer de alguém que participei do comentário. E o décimo mandamento diz: não cobiçarás nada do que não é teu, nem mulher, nem vaca, nem carro, nem um apartamento, nem a casa de campo, nem a casa da praia, nem a roupa dele. E aí eu volto aqui com vocês. E se houver alguma pessoa prepotente, soberba, aqui nesse lugar, que acha que é o bom em tudo, você pode até ter passado nos seus critérios pelos outros 9, mas aqui você quebrou a cara. Para continuar o contexto, aí vem os escritores do Velho e do Novo Testamento com clareza e objetividade, que quem quiser ser justificado pela lei tem que obedecê-la por completo. Tem que obedecê-la por completo. Porque a lei não é para nós. A lei é para o ser humano conhecer-se a si mesmo. É só ler o Novo Testamento. Então você quer ser justificado pela lei? Então você não pode deixar a barba? Então se você vê uma mulher que adultera, apedreja ela até morte. Então calma aí. Ah, mas tem algumas coisas que não valem mais. Então calma aí. Então você está relativizando. Então calma aí. A conversa é outra. Enfim. E quando nós entendemos que todos, olha só, Romanos 3,23, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus, e ele convoca teólogos, filósofos, humanistas, qualquer um para ficar em pé diante deste exame minucioso na hora da prestação de contas, porque todos nós somos achados em falta. E esse dia, portanto, vai chegar, e Jesus nos diz nesta parábola, diante de uma sequência de parábolas. Jesus, ele, diante dessas parábolas, ele fala sobre a perdição humana. Ele começa com a parábola da ovelha perdida, depois a dracma perdida, o filho pródigo, e agora aqui um administrador infiel. E a ênfase nessas parábolas, como nessa que nós lemos, é a mesma, de que todos nós salientamos perdições. E quando esse dia chegar, cada um de nós vai se perceber como esse administrador que ficou aquém das demandas, aquém das reivindicações
reivindicações, aquém das tarefas. Então é melhor ser esperto, deixar de ser bobo, porque uma hora esse dia vai chegar. E como você vai se aproximar desse dia? Então, as mensagens desta parábola nos trazem muitas mensagens, mas há duas que não podem ser esquecidas. A primeira delas, repitam comigo: nessa vida, todo gerenciamento é imperfeito. Então, seja ele moral, espiritual, psicológico ou existencial. Eu gerencio de modo imperfeito o que recebi, porque sou um administrador infiel da minha inteligência, da minha cultura, da minha história, dos meus sentimentos, do meu coração. Todos nós somos assim. Segundo lugar, repitam comigo, que todos os relacionamentos nesse mundo acabam se transformando em encontros de acertos de conta. Então é quase que uma obsessão relacional da vida. Chega a hora que queremos saber sobre perdas e ganhos, à luz de custo e benefício. E quando essa hora chega, se não levamos para essa hora os recursos de crédito pessoal, a gente é afastado da missão da nossa vida. Então qualquer relacionamento humano passa por aí. Casais em crise, a conversa é sempre quem é que deve mais a quem errou mais a quem. Separamos, mas estou tranquilo, porque tenho 30% do erro. Então observe que a gente começa a fazer o quê? A gente começa a fazer acertos de contas. Eu tenho muitos erros, mas ele tem muito mais. E a parábola vai dizer que, a menos que a gente se aproxime com alguma coisa além de débitos e créditos, é isso que fica. Quem tem mais e tem menos perdeu, seja na vida ou seja com Deus. É aí que entra Ana, Terezinha, Andréia, a graça. Repita comigo: graça. Graça. A palavra de Deus ensina que a mensagem de Jesus, ela não é negativa, mas é profundamente positiva. Por isso, eu não preciso me apavorar e nem me adoecer pelo fato de que na vida os meus gerenciamentos são imperfeitos e que os relacionamentos são encontros de acertos de conta. Ele diz que é assim, que no geral as coisas acontecem, mas não é assim que precisa ser. Se você entender isso, vai passar da conta matemática para o critério da graça. Pastor, me ensina isso. Então repita comigo: a graça nos ensina a tratarmos a nossa imperfeição com relatividade. Primeiro, quem sabe que não sobreviverá ante ao julgamento absoluto, começará desde já a relativizar todos os seus veredictos. Então, o administrador está gerenciando de modo errado, infiel. Ele vai ser chamado para prestar contas. E ele entra em crise, porque ele é um administrador infiel. Até que ele tem o quê? Um lampejo. Já sei. Manda chamar todo mundo que deve ao meu patrão. Quem deve 100 dá 50, está tudo certo. Quem deve 50 dá 30, está tudo resolvido. Porque o meu patrão prefere ter 50% de alguma coisa do que ter 100% de nada. Quem entendeu, dá glória a Deus. O meu patrão prefere ter 50% de alguma coisa do que ter 100% de nada. Quem é o patrão aqui na parábola? É Deus. Quem é o administrador infiel? Somos nós. Ele pensou que não ia sobreviver ao dia do acerto de contas, por isso ele relativiza para quê? Para poder sobreviver. Ele usa um outro padrão de julgamento, e esse padrão não é um padrão aritmético, como 2 mais 2 são 4, porque seria exato, 100 por 100, 50 por 50, mas ele usa o padrão da graça, ou seja, Deus falando para nós nessa manhã: comece desde já a relativizar o seu veredito. Então, quem sabe que não tem nada na vida para dar, tem que aprender a dar tudo que tem. Repita comigo: quem sabe que não tem nada na vida para dar, tem que aprender a dar tudo que tem. Pastor, aquela irmã ora 2 horas por dia de joelhos, eu queria ser como ela, mas quanto tempo você consegue ficar orando de joelhos? Eu consigo no máximo 5 minutos, ótimo, é tudo que você tem? É o seu tudo. Observe que os padrões matemáticos não se encaixam na graça. Porque quando Jesus está diante do templo, todo mundo na hora de ofertar e colocar suas ofertas no gasofilaço, havia uns ricos que davam o quê? Talvez vamos colocar no dinheiro de hoje,
Imagine que na hora da oferta, o cara ali, o ricão, ele tem uma nota de 200, uma de 100, ele coloca 50 ali. O outro tem 5 notas de 200 na carteira, mas ele coloca uma de 100. Aí tem o outro que tem uma nota de 50, uma nota de 20, 3 notas de 10 e uma nota de 2. Ele coloca uma nota de 2. Aí vem uma senhorinha, que não tem nada, está com o pagamento bloqueado, esperando a aposentadoria chegar. E ela, diante do momento da oferta, ela olha, a única coisa que ela tem, 2 moedas de 10 centavos, que ela coloca. Aos olhos humanos, aos padrões aritméticos, quem deu menos? Quem deu menos? Ela. Aos padrões humanos, ela deu menos. Quem deu menos? Ela. A senhorinha. Por quê? Porque depois dela, o que mais deu foi uma nota de R$2. R$2 vale mais do que 20 centavos. Mas Jesus, ele fala, sabe quem deu mais aqui? Essa senhora. Porque os outros deram uma sobra. Essa senhora deu o seu tudo. Aprenda a dar tudo que tem. Eu tenho uma hora livre, se dedique ao Senhor, venha para a casa de Deus, estude a palavra. O administrador não tinha tudo para dar, mas dá tudo que tem. Tem gente que diz que não dá nada para Deus porque diz que não tem, mas a lógica é ao contrário. É preciso ter a inteligência, a sabedoria para dar tudo que tem. Gostaria de dar isso ou dar aquilo, mas ainda não tem o conhecimento para pregar, essa força de vontade para servir, esse recurso financeiro para ajudar, esse tempo para colaborar com a igreja. Os anos passam, a vida passa e a pessoa não dá nada. Se não tem 60, dá 30. A conclusão é simples e exata. Nesta vida, se eu quiser sobreviver diante de Deus e diante do próximo, eu não posso fazer opção pela lei exterior, pelo moralismo que pintam fachadas no meu coração. Às vezes, quando você vai comprar uma fruta no mercado, não deles nada, é uma piada interna. Porque eu fui enganado no mercado municipal de São Paulo. Mas enfim. Você também já foi? Só não vou falar o quanto que eu perdi ali. A Vitália, 50 se fosse. Tudo começou com tâmaras. Tudo começou com tâmaras e morango. Que delícia. Mas enfim. Enfim, a gente precisa entender que quando a gente vai comprar uma fruta, às vezes você olha a laranja pintadinha, aí você fala, está pintadinha, eu não quero. Essa está com uma cor bonita. Para nós importa o exterior da laranja, sim ou não? Sim. Porque o que para nós importa é o que está dentro, é o suco. Deus não vê a aparência, a Bíblia diz isso, Deus viu o coração. Tem um monte de gente que é cheio daquele olhar julgador, às vezes, para aquele cara cheio de tatuagem. Eu gosto de polemizar. Às vezes é o cara fechado com tatuagem. Aí você vê aquele cara, ele vai para o inferno. Olha eu como eu sou. Estou indo de terno e gravata na igreja, olha que bonito. Olha, publicano e fariseu. Jesus já contou as parábolas. Você conhece o coração daquele homem? Deus conhece, Deus conhece. A gente precisa tomar cuidado com os nossos julgamentos. Eu sou responsável pela minha salvação. Pastor, mas a gente não tem que ganhar almas para Jesus? Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando eu digo que eu ganho almas para Jesus, eu estou tirando a soberania de Deus. É que isso daqui tem tempo de estudo. Esse negócio de eu ganhei a pessoa para Jesus, não. Você foi um instrumento que Deus usou para encaminhar a pessoa para o Evangelho. Ninguém ganha nada. Senão a gente tira, não foi o Senhor, fui eu. Onde está a graça? Eu ganhei para Jesus. Foi eu, Deus, não foi o Senhor. Onde está a soberania divina? Desrespeito. Ninguém ganha nada. Salvação não é ganhada. A salvação é dada. É graça. Graça também não é coisa gratuita. É favor imerecido. Não há nada que você faça para Deus te amar mais ou menos. Deus não faz acepção de pessoas.
Mas quando Jesus se esvaziou da sua glória e morreu numa cruz, Ele morreu para todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E quando nós temos essa revelação da cruz, isso nos alcança de uma forma que é o que o teólogo reformador João Calvino fala, que a graça é o quê? Irresistível. Ou seja, na hora que eu começo a entender o que significa esse símbolo, a cruz e Jesus pregado, por que ele está ali? Foi por você. Olha o que a graça nos faz. A graça nos coloca de joelhos. Você se constrange. Por quê? Por mim. Eu não mereço. Não, você não merece, mas eu fiz por ti. Efésios 2:8. A salvação vem pela graça, mediante a fé. E isso é dom de Deus. Dom é dádiva. É dado. Por quê? Porque assim, se fosse conquistado, pela graça vocês são salvos. Versículo seguinte. Porque se fosse conquistado, versículo 9, não é por obras, para que ninguém se glorie. Olha, eu venho na igreja. Olha só como que, olha para mim. Sou cristão, sou crente. A palavra de Deus, ela fala no livro de Apocalipse sobre os últimos dias, em que haverá apostasia. E algumas pessoas não sabem o que significa apostasia. Algumas pessoas acham que apostasia é deixar a fé, deixar de vir na igreja, se rebelar contra Deus. Não tem nada a ver. Se você fizer um estudo minucioso de apostasia é apenas um momento em que se manifestará aquelas pessoas que pareciam convertidas, mas não eram. E o que o Senhor Jesus está nos ensinando com essa parábola? Se quer ser tratado por Deus pela graça, então trate a vida com graça. Você quer ser perdoado? Aprenda a perdoar. Quer ser acolhido? Aprenda a acolher. Quer ser aceitado? Aprenda a aceitar. Quer ser respeitado? Aprenda a respeitar. Quer ser amado? Aprenda a amar. E aí a gente vai fazendo um estoque de misericórdia. Porque se for querer viver para as continhas da religião, você está perdido. Vai indo na sua religião. A gente congrega na igreja do Evangelho Quadrangular. Mas não é a igreja quadrangular que leva para o céu, não é a Assembleia de Deus que leva para o céu, não é a Igreja Universal que leva para o céu, não é a Igreja Batista que leva para o céu, não é a Congregação Cristã do Brasil que leva para o céu, que leva para o céu é Jesus. Jesus leva para o céu. Jesus que nos salva. Jesus é aquele que muda e transforma a nossa vida. Então, se encha da generosidade que é a graça de Deus. Seja gracioso com o próximo e espere a graça de Deus. Amém? É por isso que, às vezes, algumas pessoas, elas ficam esperando determinados momentos. Eu vou esperar um pouco mais, eu não estou preparado ainda para servir, eu não estou preparado para isso. Meu irmão, minha irmã, quando você ficar esperando se preparar, você nunca vai estar preparado. A gente tem que admitir que todos nós somos falhos. A gente precisa tomar muito cuidado com os nossos julgamentos. Eu tinha duas mensagens que eu queria pregar hoje. E eu acho que eu vou trazer semana que vem. Porque eu acho que isso tem tudo a ver, porque nós estamos falando sobre autoridade e poder. Quem tem toda a autoridade e poder é o nosso Senhor. Ele é o nosso patrão aqui na parábola. E nós somos os administradores infiéis. Ele não nos concedeu a vida. O que ele faz com a vida, Alice? A gente tem que administrar a nossa vida. E vamos ser sinceros, como diz um amigo meu, Franco, vamos tirar batinho, né? Um amigo meu, ele usa essa expressão, é sua mãe? Prazer, como você chama? Marinês, Deus abençoe, viu? Aí, esse amigo meu, ele fala assim: pastor, tira a batina, vamos conversar de igual para igual. A vida nos foi dada. E a gente tem que administrar a nossa vida. Agora, vamos falar a verdade. Fala, Andréia, fala, Sara,
Fala Aline, fala Rosana, fala Dal, fala Paulinho, fala Gilmar, fala velho. E não tem hora que a gente dá umas falhas. Dá ou não dá? Dá ou não dá? E umas falhas que a gente fala, que vergonha. Que vergonha que eu faço isso. É o temor, é reverência. Lembra? O que é reverência? Temor a Deus. É ver Deus me vendo. E Deus, ele não olha assim, vou te castigar, vou te punir, vou te lançar para o inferno eterno. Isso daí é o honrado do Thundercats, né? Quem assistia a Thundercats, isso é o honrado que falava isso. Não, Deus, a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. Então, eu vendo Deus me vendo quando eu dou essas falhas, o que isso faz? A gente se envergonha, a gente se constrange. Então a gente administra de maneira imperfeita. E o que o Senhor Jesus está nos ensinando? Aprenda a relativizar. Se você está com falha nesse lugar aqui, vamos corrigir. Mas dê o seu máximo para que você possa superar esse obstáculo. Não conseguiu? Vai aumentando a intensidade. Passou, maravilha. Vai surgir um outro obstáculo lá na frente. Aí você está tendo dificuldade, vai tentando. É na repetição. Aí você passa e de repente você fala, consegui. E assim vai. Até a gente chegar no dia do juízo final. E é o que esse administrador infiel fez. Então, se encha da generosidade que a graça de Deus, seja gracioso com o próximo e espere a graça de Deus. Eu encerro essa ministração citando uma frase de um teólogo dinamarquês que já foi fonte de inspiração para muitos teólogos contemporâneos. E esse filósofo dinamarquês, teólogo e filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, ele fala o seguinte: qual que é a frase que ele diz? Se alguém vai à casa da idolatria, se prostra perante um ídolo, mas ora como se estivesse orando ao Deus verdadeiro, enquanto que outro vai à casa do Deus verdadeiro, se prostra perante Deus, mas orando como se orando para o ídolo, aonde está a verdade? Aonde está a verdade? E aí a gente pode usar a parábola do dono da vinha, que fala para os seus filhos: ó, você vai trabalhar na vinha? Eu vou. E no filho não vai. E o outro: não vou. Mas no filho ele vai. O que Jesus está falando? Ao público fariseu, aos judeus da sua época. Os publicanos e as prostitutas estão inaugurando o reino dos céus. Cuidado com os nossos julgamentos. Cuidado. Olhe no espelho e veja quem você é e o que você precisa, para você poder estar relativizando no dia do julgamento final. Amém? E quando nós nos tornamos essa igreja que admite suas falhas, e que, se Jesus estivesse aqui e repetindo aquele mesmo veredicto daquela época, aquela mulher adúltera, aquele que não tem a primeira pedra, aquele que não tem um pecado, atire a primeira pedra. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu faço mais uma vez. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem que é a pessoa que vai atirar a pedra? Se coloca de pé. Então, nós estamos no lugar certo. Amém? Porque se todo mundo não tivesse pecado, sabe o que a gente ia estar fazendo? Jogando pedra um no outro. Até o último falar agora quem é? Sou eu. Não é assim. É isso que a gente precisa entender, o papel da igreja. A gente precisa acolher, a gente precisa entender. Esse lugar é um lugar. Ah, e tem um monte de gente que fala, ai, igreja de crente. Ali está eu tinha um amigo, eu vou até citar o nome dele.
Júnior Angelelli, alguém já ouviu falar de Júnior Angelelli? Já faleceu, pai de santo. Morava aqui no Vale das Águas, né? Ali atrás. O Júnior, ele falava assim, eu não sei porque ele sempre me chama de Marcelo, né? Não sei porquê. Ai, Marcelo, na igreja de crente está a escória da sociedade. E é verdade. Mas nós estamos aqui para sermos consertados. Nós estamos aqui para sermos redimidos. Nós estamos aqui para sermos regenerados. Nós estamos aqui para sermos melhores. Em nome de Jesus. Amém? Então, que a gente possa aprender com os critérios da graça. E dessa forma, no dia do juízo final, o nosso Senhor vai olhar e falar: valeu. Amém? E se você anotou algumas frases chaves, isso é muito importante, porque isso vai trazer crescimento para as nossas vidas. Então, a frase que eu peço para você destacar é: o meu patrão prefere ter 50% de alguma coisa do que ter 100% de nada. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar para você.